antes do primeiro fôlego, antes do choro que anuncia a vida, antes mesmo de um nome ser pronunciado, há uma pergunta que nunca se cala. Onde você estava antes de nascer? Não é uma curiosidade comum, é um chamado antigo, um sussurro que atravessa civilizações, templos e gerações. Alguns olham para o céu em busca de respostas, outros mergulham no silêncio interior, mas todos, em algum momento, sentem que esta vida carrega um peso maior do que aparenta. Se tudo começou aqui, então este instante é tudo o que existe. Mas se algo veio antes, então a Terra não é o começo, é apenas um capítulo. O que você é não pode ser medido apenas pelo corpo. O que você sente não se explica só pelo acaso. E o que você busca talvez seja a memória, não a imaginação. Profetas chamaram isso de propósito. Filósofos chamaram de essência. Religiões chamaram de alma. Mas nenhuma delas escapou da mesma pergunta fundamental. A existência humana começa no nascimento ou continua a partir de algo muito mais antigo? Hoje não buscamos uma resposta definitiva, buscamos compreender as possibilidades, porque questionar a origem é, no fundo, questionar o sentido. E para entender onde podemos estar indo, primeiro precisamos encarar a dúvida sobre de onde viemos. Mas antes de continuarmos, deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Qual a origem da consciência humana? Vamos fazer uma viagem sobre as várias ideias sobre o assunto. Se está gostando, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Até o final do vídeo, pode ser que você tenha uma ideia muito mais ampla do assunto. Mas tá certo, vamos lá então. Se a vida começa no nascimento, então tudo que somos surge aqui. Memórias, consciência, identidade. Antes disso, nada. Mas se existíamos antes, então este mundo não é o ponto de partida. É passagem, é continuidade. Essa diferença muda tudo. Muda a forma como encaramos a dor, muda o valor do sofrimento, muda o peso das escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Se só vivemos uma vez, cada erro é definitivo, cada perda é absoluta, cada fim é silêncio. Mas se a existência não começou aqui, então o que chamamos de vida pode ser apenas uma etapa de algo maior. É por isso que essa pergunta nunca foi apenas teórica, ela sempre foi íntima, pessoal, humana. Por que sentimos um vazio que nada material preenche? Por que a ideia de eternidade não soa estranha, mas familiar? Porque o ser humano, em todas as épocas, levantou os olhos para o céu e perguntou se há algo além. Alguns dizem que essa inquietação é prova de que viemos de outro lugar. Outros afirmam que é apenas o medo do fim falando mais alto. Entre essas duas vozes, nasce o dilema central da existência. Ou somos criados no instante exato em que respiramos pela primeira vez, ou despertamos aqui depois de já termos sido algo além do corpo. Nenhuma dessas ideias é neutra, cada uma carrega consequências profundas. A primeira dá à vida um valor raro e finito. A segunda dá à vida um sentido contínuo e espiritual. E antes de ouvir qualquer resposta, uma coisa precisa ficar clara. Todas as civilizações que refletiram seriamente sobre a existência chegaram a esse ponto de tensão. Porque ao perguntar de onde viemos, estamos na verdade perguntando quem somos. E é a partir desse dilema que surgem as primeiras respostas espirituais. Respostas que afirmam que a vida não começa aqui, mas atravessa este mundo como quem cruza um limiar invisível. Se a vida não começa aqui, então surge uma nova pergunta. Onde estávamos antes? Para algumas tradições espirituais, essa resposta é clara. Antes do corpo, existia a alma. Antes do nascimento, existia a consciência. No Espiritismo, a existência humana não é um evento isolado, é continuidade. O espírito seria eterno, criado simples, mas destinado ao progresso. Antes de nascer, ele habita o plano espiritual. Depois, retorna à matéria para aprender, evoluir e reparar. Nessa visão, ninguém chega à Terra por acaso. Cada vida carrega uma finalidade. Cada experiência tem valor pedagógico. O nascimento não é começo, é retorno temporário. No judaísmo místico, especialmente na Cabala, a ideia é semelhante, embora expressa de outra forma. As almas existem no chamado mundo das almas. Antes de descerem à Terra, elas recebem uma missão específica.
Algo precisa ser corrigido, algo precisa ser restaurado. A vida terrena, então, torna-se um campo de responsabilidade espiritual. Viver não é apenas existir, é cumprir. No Islã, a pré-existência assume um tom solene e coletivo. O Alcorão descreve um momento anterior à criação física em que todas as almas foram reunidas diante de Deus. Ali reconheceram sua soberania, ali testemunharam quem Ele é. Depois disso, as almas foram enviadas ao mundo material. A vida passa a ser lembrança e prova. Não há reencarnação, mas há origem anterior. Apesar das diferenças entre essas tradições, existe um ponto em comum. Todas afirmam que o ser humano não nasce vazio. Há algo anterior ao corpo, algo que precede o tempo, o nome e a história. Essa ideia ajuda a explicar por que tantas pessoas sentem que esta vida é curta demais para tudo que carregam dentro de si. Por que certas perguntas parecem antigas, mesmo quando surgem pela primeira vez. E por que o ser humano, em todas as culturas, fala de um lar que não consegue localizar no mapa. Mas essa não é a única resposta possível. Outras tradições vão ainda mais longe. Para elas, não existe apenas uma vida antes da Terra, existe uma eternidade sem começo. E é para essa visão que agora nos voltamos. Para algumas tradições orientais, a pergunta "onde estávamos antes?" já nasce incompleta, porque pressupõe um começo. No hinduísmo, a existência não tem ponto inicial. A alma, chamada Atman, é eterna, nunca foi criada, nunca deixará de existir. O que muda não é a essência, mas a forma. Corpos surgem e desaparecem, vidas começam e terminam, mas aquilo que anima a existência permanece. Nessa visão, a Terra não é origem nem destino final. É uma estação dentro de um ciclo chamado Samsara. Nascimento, morte e renascimento se repetem inúmeras vezes. Cada vida é consequência da anterior. Cada escolha deixa marcas que moldam a próxima experiência. Aqui, a pergunta não é onde eu estava antes, mas quem eu fui. O budismo aprofunda ainda mais esse conceito, mas remove algo fundamental: a ideia de um eu permanente. Segundo o budismo, não existe uma alma eterna no sentido tradicional. O que continua é um fluxo de consciência, uma corrente de causas e efeitos. Nada nasce do nada, nada permanece igual. Assim como uma chama acende outra sem ser a mesma chama, a consciência se manifesta novamente sem ser idêntica à anterior. Não há um lar fixo antes da Terra, não há um lugar de espera, há apenas continuidade. Essas tradições não falam de criação divina no tempo, nem de julgamento imediato. Falam de aprendizado profundo, de libertação gradual, de despertar. A vida, nesse contexto, não é teste nem punição, é oportunidade repetida até que a consciência compreenda sua verdadeira natureza. Para muitos, essa visão explica por que o ser humano sente que o tempo nunca é suficiente, por que o medo da morte convive com uma estranha sensação de familiaridade, como se o fim fosse ao mesmo tempo desconhecido e conhecido. Mas nem todos enxergam a existência como um ciclo de retorno. Alguns acreditam que viemos de um lugar mais elevado e que esta vida representa uma queda, não uma etapa neutra. É a partir dessa ideia que surgem as visões antigas e gnósticas da origem humana. Algumas tradições antigas não enxergam a Terra como uma simples etapa do caminho. Para elas, este mundo é um afastamento. No gnosticismo, a origem do ser humano não está na matéria, está em um reino espiritual superior, um domínio de luz, plenitude e conhecimento. Segundo essa visão, o espírito humano carrega uma centelha divina, mas ao entrar no mundo material, esquece sua verdadeira origem. O nascimento não é apenas início da vida física, é perda de memória espiritual. A existência terrena passa a ser marcada por limitação, sofrimento e confusão. Não porque a vida seja má em si, mas porque estamos distantes do lugar de onde viemos. Por isso, o sentimento de não pertencimento ganha um novo significado. A sensação de que algo está fora do lugar, de que o mundo não é exatamente como deveria ser. Nessa perspectiva, viver não é apenas aprender ou evoluir, é lembrar, despertar, recuperar o conhecimento esquecido. A salvação não acontece por repetição de vidas, nem apenas por obediência externa, mas por reconhecimento interior. Embora o gnosticismo não seja uma crença dominante hoje, sua influência atravessou séculos. A ideia de que o ser humano sente saudade de algo que não consegue nomear permanece presente na filosofia, na arte e na espiritualidade moderna.
Essa visão explica por que tantas pessoas descrevem a vida como um exílio silencioso, como se o mundo fosse familiar, mas incompleto. No entanto, à medida que essas interpretações espirituais se multiplicam, surge uma voz completamente diferente. Uma voz que não fala de alma, nem de eternidade, nem de mundos invisíveis. Uma voz que observa apenas o que pode ser medido. E é justamente esse contraste que nos leva à visão mais desconcertante de todas. Muito antes da ciência moderna e antes das grandes teologias estruturadas, a filosofia já ousava enfrentar essa pergunta. Platão, um dos pensadores mais influentes da Grécia Antiga, propôs uma ideia que atravessou séculos. Segundo ele, aprender não é adquirir algo novo, é lembrar. Platão chamava isso de anamnesis, a teoria de que o conhecimento é, na verdade, uma recordação de algo que a alma já sabia antes de nascer. Para ele, a alma existia antes de habitar o corpo humano. Antes da vida terrena, ela contemplava um mundo invisível, o mundo das ideias perfeitas. Um lugar onde a verdade não mudava, onde o bem, a justiça e a beleza existiam em sua forma absoluta. Ao nascer, a alma não perdia esse conhecimento, ela apenas o esquecia. Durante a vida, ao aprender, refletir e questionar, o ser humano não estaria criando saber, mas despertando memórias profundas que não são conscientes, mas intuitivas. Isso explicaria por que certas verdades parecem familiares, mesmo quando são ouvidas pela primeira vez. E por que o pensamento humano às vezes reconhece algo antes mesmo de compreender. Platão não falava de fé religiosa, falava de razão filosófica, mas sua conclusão ecoa muitas tradições espirituais. A ideia de que a alma não começa aqui e de que viver pode ser em parte um lento processo de lembrança. Mas essa explicação, assim como todas as outras, logo seria confrontada por uma visão ainda mais radical. Uma visão que não fala de alma, nem de memória, nem de mundo invisível. Para a ciência moderna, a pergunta onde estávamos antes de nascer recebe uma resposta direta. Antes, não estávamos. A consciência, segundo essa visão, surge do cérebro, da atividade elétrica, da complexidade biológica. Quando o cérebro se forma, a mente desperta. Quando o cérebro se encerra, a consciência se apaga. Não há alma pré-existente, não há memória espiritual, não há um antes pessoal. O universo existe há bilhões de anos, a vida surgiu gradualmente e a consciência humana é o resultado mais recente desse processo. Aqui não existe intenção espiritual por trás do nascimento, existem causas físicas, genética, probabilidade, acaso. Essa perspectiva não promete continuidade além da morte, não fala de retorno, missão ou julgamento espiritual, fala de finitude. E justamente por isso carrega um peso particular. Se tudo começa no nascimento, então cada instante é único, cada experiência é irrepetível, cada relação é insubstituível. A vida, nessa visão, não é preparação para algo maior, ela é o próprio acontecimento. Não há conforto em um lar anterior, não há lembrança escondida, não há eternidade pessoal esperando depois. Existe apenas o agora e o breve intervalo em que a consciência está acesa. Para alguns, essa ideia é libertadora, para outros é profundamente inquietante. Porque, se não viemos de lugar algum, então o sentimento de transcendência pode ser apenas ilusão, e a busca por sentido apenas uma resposta ao medo do fim. Diante disso, a pergunta inicial retorna com ainda mais força. Todas essas visões não podem estar certas ao mesmo tempo. Ou a existência é continuidade, ou é começo absoluto. E é exatamente nesse ponto que a dúvida atinge seu ápice. Agora todas as visões estão diante de nós. Algumas afirmam que viemos de um plano espiritual. Outras dizem que atravessamos ciclos sem começo. Há quem acredite que caímos de um mundo mais elevado, e há quem sustente que tudo começou no instante do nascimento. Elas não concordam entre si, mas todas tentam responder à mesma inquietação silenciosa. Se não existíamos antes, por que a ideia do fim nos assusta tanto? Se nunca fomos nada além do corpo, por que buscamos sentido além da matéria? E se já existíamos, por que não lembramos? Talvez a dúvida não esteja apenas nas crenças, mas na própria condição humana. O ser humano vive entre dois abismos, o da origem desconhecida e o do destino incerto. Entre eles constrói histórias, religiões, filosofias e teorias.
não por fragilidade intelectual, mas por necessidade existencial. Porque viver sem saber de onde viemos é caminhar sem mapa. E viver sem saber para onde vamos é carregar um peso invisível. Talvez por isso nenhuma dessas visões seja totalmente descartada. Cada uma toca uma parte diferente da experiência humana. A razão, a intuição, o medo, a esperança. Mas e se a pergunta onde estávamos antes não for a pergunta principal? E se ela for apenas um sinal de algo mais profundo? E se o verdadeiro conflito não estiver na origem, mas no significado de estar aqui agora? Nesse ponto, a dúvida deixa de ser apenas intelectual, ela se torna pessoal. Porque, independentemente de onde viemos, estamos aqui, conscientes, escolhendo, agindo. E é exatamente nesse momento, quando todas as respostas parecem insuficientes, que muitas tradições voltam o olhar para Deus e para a ideia de propósito. É nesse silêncio entre as explicações que surge a visão cristã da existência, com uma resposta diferente para a mesma pergunta antiga. No cristianismo, a pergunta sobre a existência antes da Terra é tratada com reverência e cautela. A resposta tradicional não fala de ciclos, nem de quedas, nem de lembranças esquecidas. Fala de criação. Segundo a teologia cristã clássica, a alma humana não existia antes do nascimento. Ela é criada por Deus no momento da vida. Não surge do acaso, nem da matéria, nem de uma existência anterior. Surge por vontade divina. Quando a Bíblia afirma que Deus conhece o ser humano antes mesmo da formação no ventre, isso não significa pré-existência consciente, significa presciência. Deus não está preso ao tempo. Para ele, passado, presente e futuro estão diante dos seus olhos. Nessa visão, a Terra não é retorno, é início. Cada alma é única, irrepetível, insubstituível. Não há uma história anterior sendo continuada, há uma vida sendo confiada. O valor da existência aqui está justamente no fato de ser singular. Não há segunda chance em outra vida, não há memória de um mundo anterior, há responsabilidade no agora. Mas dentro do próprio cristianismo existe uma leitura diferente, uma leitura que resgata a ideia de pré-existência de forma explícita. Na teologia da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como mormonismo, ensina-se que os seres humanos já existiam como espíritos antes de nascer na Terra. Antes da vida mortal, haveria uma vida pré-mortal, um período em que os espíritos viviam na presença de Deus com consciência, identidade e propósito. A vida terrena, então, não seria a criação do zero, mas continuidade de um plano, um tempo de prova, crescimento e experiência. O corpo físico não é prisão, mas instrumento. Nessa visão, nascer é aceitar um véu, não para punição, mas para aprendizado. O esquecimento não é perda definitiva, é condição para o exercício do livre-arbítrio. Assim, dentro do cristianismo, coexistem duas respostas profundas. Uma afirma que a alma nasce aqui, criada por Deus no tempo. A outra afirma que o espírito já existia e que a Terra é parte de uma jornada maior. Ambas concordam em algo essencial. A vida não é acidental, ela é intencional, guiada, carregada de significado. E ao chegar a esse ponto, todas as visões espirituais, filosóficas e científicas parecem convergir para a mesma constatação silenciosa. Independentemente de onde viemos, estar aqui importa. Depois de tantas visões, ideias e possibilidades, a pergunta inicial ainda permanece. Onde estávamos antes de vir para a Terra? Talvez a resposta definitiva nunca tenha sido o objetivo, porque ao longo da história, essa pergunta nunca existiu sozinha. Ela sempre veio acompanhada de outra ainda mais profunda. Por que estamos aqui? Independentemente da crença, uma verdade atravessa todas as perspectivas apresentadas. A vida humana não é vazia de significado. Ela não é um ruído no universo. Ela não é um intervalo sem propósito. Alguns dizem que fomos criados no tempo. Outros dizem que viemos de antes do tempo. Há quem veja a vida como continuidade e quem a veja como início absoluto. Mas todos, sem exceção, reconhecem o mesmo ponto central. A existência carrega responsabilidade. Cada escolha molda algo maior do que o momento. Cada atitude revela quem nos tornamos. Cada vida, curta ou longa, deixa marcas que ultrapassam o indivíduo. Talvez nunca saibamos com certeza se a alma já caminhava antes do primeiro fôlego. Talvez nunca descobramos se houve um lar anterior à Terra. Mas sabemos algo que nenhuma visão nega. Estamos aqui, agora, conscientes, capazes de amar, escolher, criar e transformar.
Se viemos do alto, este mundo é uma missão. Se começamos aqui, este mundo é um presente irrepetível. Em ambos os casos, a vida é sagrada. E talvez a maior verdade espiritual não esteja no passado que não lembramos, mas no presente que nos foi confiado. Porque, no fim, a pergunta não é apenas onde morávamos antes de nascer. É o que estamos fazendo, com o tempo que nos foi dado agora.